Tranquilo? Beleza? No parágrafo único, ele traz a pena mais grave quando se tratar de embarcação ou aeronave de transporte coletivo. Mais grave por isso, porque olha só, é transporte coletivo, pô. Então no avião da TAM tem 200 pessoas lá dentro, o risco é maior. Tu está num transporte que leva pessoas de um canto para outro, ali naquela praia ali, ó. Como é o nome? Que sai lá da Lagoa da Conceição e vai até a Ilha do Campeche. É um exemplo, né? Passando pela Lagoa, vai até a Ilha do Campeche, já fui sair da Lagoa uma vez até a Ilha do Campeche. Transporte de pessoas, vai e volta, turistas vão lá, enfim. Muito bem. Tranquilo? Ficou claro isso? Bom, na sequência nós falamos das causas de aumento de pena. Vimos as duas mais importantes, que é o fato do tráfico ser internacional e o tráfico ser entre estados. Pergunta, é necessário a transposição de fronteiras? Basta o quê? Indícios de que o destino daquela viagem seja outro país ou seja outro estado. Lembra disso? Também a pena é aumentada se o crime for cometido nas dependências ou nas imediações de alguns locais. Que locais são esses? Não precisa decorar. São locais que têm um grande fluxo de pessoas, escolas, hospitais, presídios, não é? Unidades militares, locais recreativos, centros acadêmicos, centros culturais, tudo isso vai caracterizar aumento de pena. Ah, mas a escola está fechada, é um domingo à noite, a pena vai ser aumentada? Não, porque não teve exposição maior para as pessoas que estavam ou que eventualmente frequentariam aquele local. Muito bem. Aí na sequência nós falamos sobre a delação premiada, sobre a fixação da pena, né? Leva ou não leva em consideração a personalidade do agente na fixação da pena base? Leva. Além da natureza e a quantidade da droga, eu analiso a personalidade e a conduta do agente, aspectos subjetivos. Falamos também do laudo de constatação preliminar, que é através de reagentes. Pergunta, necessariamente, ou melhor, só pode ser feito por perito oficial? Não, porque na sua falta será feito por quem? Por uma ou por duas pessoas idôneas? Por pelo menos uma pessoa idônea. Não é isso? O Código de Processo Penal é que vai falar da necessidade de duas pessoas idôneas. Muito bem. Falamos da plantação. O que acontece com essa propriedade aí? Vai ficar com o traficante? O que acontece? Elas serão expropriadas, retiradas. O cara vai ter direito à indenização? Não, porque é uma pena, uma punição, vai ser expropriada, né? Eu não comentei, mas a lei de drogas também faz previsão para carros, lanchas, helicópteros, imóveis, tá? De perdimento de bens. Sabe aquele Camaro plotado de polícia militar, de uma viatura? Já viram aquela viatura da polícia militar do 12º Batalhão em Balneário Camboriú? Aquele carro foi apreendido numa operação de combate ao tráfico de drogas. Então, foi solicitado ao juiz e o juiz nos converteu à propriedade, sendo ele transformado numa viatura para principalmente interagir com as crianças, porque as crianças adoram aquilo. Beleza? Aquele carro tem um alto-falante, pô, eu brinquei demais com aquilo ali. E de longe você fica falando e ele transforma a tua voz na voz do Optimus Prime. E aí a criançada fica louca, cara. E tu fica conversando com o carro. Massa demais. Altas ideias. Muito bem. É possível sim. Maravilha. Para destruir a plantação, pode uso da queimada? Pode ou não pode? Ele precisa de autorização judicial e do órgão ambiental? Também não, basta ter os cuidados para que o fogo não se alastre, não atinjam áreas desnecessárias e está resolvido o problema. Muito bem. Lembra dos prazos, eu vou até pular para vocês não olharem. Os prazos do inquérito policial envolvendo os crimes da lei de drogas? Se o cara está preso, 30 mais 30, se ele está solto, 90 mais 90. Muito bem. Falamos da lei de tortura, vimos que a tortura pode ser praticada tanto por particular, como pode ser praticado por agente público. Qual é a diferença quando praticado com agente público? O que é que tem de mais grave para o agente público? A pena é aumentada e a perda do cargo com inabilitação para o exercício da função pública pelo dobro do prazo da pena que for aplicada. Não é isso? Muito bem. Falamos das torturas, lembrando que a lei possui tanto o crime de tortura comissiva, que é uma ação, como a tortura omissiva, que é uma não ação.
Pergunto a vocês, qualquer pessoa pode praticar o crime de tortura omissiva? Só pratica o crime quem tem a obrigação. Lembra? Tortura omissiva, somente quem tem a obrigação de quê? A obrigação de impedir e a obrigação de apurar. Muito bem. Tranquilo. Já é apagado mesmo, não ter possibilidade de ficar pescando. Lembra disso? Pergunta, já que eu estou falando da tortura omissiva, é punido com reclusão ou com detenção? Detenção, lembra? E se é punido com detenção, o regime inicial de cumprimento de pena não pode ser o fechado. Não pode ser o fechado. Muito bem. Então, só quem responde pela tortura omissiva é quem tem a obrigação de impedir ou quem tem a obrigação de apurar. É exemplo do delegado. Lembra? O delegado chegou na delegacia, viu os presos torturados, não fez nada. Tortura omissiva. Muito bem. Bom, qual é a diferença da tortura castigo para o crime de maus tratos? Lembra? Na tortura castigo, o sofrimento ele é intenso, enquanto maus tratos não se fala em intenso, é qualquer sofrimento. Entendido? Muito bem. Pergunta, a lei de tortura pode ser aplicada a crimes que ocorreram em outros países? Existe extraterritorialidade da lei de tortura? Existe. Existe quando a vítima é brasileira ou quando o autor está sob a jurisdição brasileira. Muito bem, é isso aí. Essa é a lei de tortura. Muito bem, maravilha. Só uma pergunta. A perda do cargo precisa ser dita pelo juiz ou é um efeito automático da condenação? É um efeito automático da condenação. Foi condenado por tortura, é agente público que vai perder o cargo. Show. Vamos adiante. Estatuto de Desarmamento. Também é uma norma penal em branco. Vimos isso. Se a arma foi encontrada em casa, é crime de posse ou crime de porte? Posse. Se a arma, olha a pegadinha, se a arma foi encontrada no local de trabalho por um funcionário, é posse ou porte? Porte. Se o cara é funcionário, é porte. Lembra do frentista? Quando é que vai ser posse? Quando for o dono do estabelecimento. Tranquilo? Beleza. A gente conversou sobre isso. Então, se eu trabalho como caixa de um supermercado e tenho na gaveta uma arma irregularmente, eu estou cometendo o crime de porte. Já o dono do supermercado, se fosse ele que tivesse aquela arma ali, seria crime de posse. Porque o local de trabalho só caracteriza a posse se a arma é mantida pelo responsável legal do estabelecimento. Muito bem. Maravilha. Um revólver, calibre 22. Cara, a munição é do tamanho da espessura da ponta dessa caneta aqui. Ó. Mas mata, tá? Mata sim. Pergunta é, se está com numeração raspado, é uma arma de uso permitido ou de uso restrito? Restrito, né? É o mesmo peso de um fuzil para efeitos penais. Entendido? Muito bem. Show de bola. O pai chegou em casa, o pai é policial militar, escala de serviço pesada, chegou em casa cansado, deixou o armamento sobre a mesa, foi tomar banho. Tirou lá a arma, colocou sobre a mesa, foi tomar banho. O filho, que estava acordado assistindo televisão, viu aquilo, foi lá e tocou na arma. Mexeu, apontou para todo mundo, mas não conseguiu destravar, não conseguiu fazer nada, soltou e foi embora. O vizinho da frente viu a situação e denunciou o fato à polícia. Pergunta, o pai policial está cometendo algum crime? Qual crime? Omissão de cautela. Mas não é necessário que ele dispare a arma, não? Não, basta o quê? Se apoderar. Tocou a crime. Entendido? Tocou a crime. Esse crime é de natureza culposa, é a falta de cuidado. Olha a negligência do pai. O que ele deveria ter feito? Pô, pega essa arma, seu caso, desmunicia, deixa a arma limpa, coloca a arma no local, coloca a munição em outra, tranca. Essa cautela que tem que se ter, né? A mesma coisa, tá? Mesma coisa. Muito bem. Maravilha.
Se o segurança de uma empresa de vigilância, vigilante de um banco, está lá torando, foi extraviada a arma dele, levaram a arma dele. Qual é o prazo que a empresa tem para comunicar o fato para não ser crime? 24 horas. Exatamente. Comunica para quem? Pela lei, comunica para quem? A Polícia Federal. O entendimento da jurisprudência que pode ser também para a Polícia Civil. Lembra disso? Se eu tenho uma arma só tenho uma arma. Estou com necessidades financeiras e aí eu vendo para a colega. Vendo a arma para ela. Ela compra R$2.000, só que a gente faz isso tudo às escondidas, né? Sem seguir os caminhos corretos. Ela compra essa arma. Pergunta, eu estou cometendo crime de comércio ilegal? Não estou. Porque o que é que exige para caracterizar o comércio ilegal? Habitualidade. Isso é importante. Qual é o crime que eu cometo, já que não é habitual? Porte na conduta de ceder e ela porte na conduta de adquirir. Entendido? Muito bem. Se a arma de fogo vem de outro país ou estou enviando daqui para outro, haverá o tráfico internacional de arma de fogo. Pergunta, e arma de brinquedo? É objeto material do Estatuto do Desarmamento? Vai ser crime eu estar com uma arma de brinquedo circulando por aí? Não. Não vai ser crime. O Estatuto do Desarmamento só se preocupa em punir quando é arma de fogo. Tenente, o cara está circulando por aí com uma arma de fogo desmuniciada. É uma arma de fogo, é um revólver real, mas está desmuniciado. É crime? É crime. Tanto faz se é arma, se é só munição ou se é só acessório. Né? Se o cara tivesse só com a munição seria, por que não é com a arma de fogo? Tenente, mas se a arma de fogo for obsoleta, eu não comentei isso. E se a arma de fogo for obsoleta, ela não funciona mais? Não funciona. Não serve mais. Não é arma de fogo, pô. Isso é um pedaço de ferro. Então não é crime. Entendido? Anotem isso. A arma de fogo obsoleta, ineficaz, absolutamente ineficaz. A arma de fogo obsoleta. A arma de fogo obsoleta. Entre parênteses, absolutamente ineficaz. A arma de fogo obsoleta. Entre parênteses, absolutamente ineficaz, não caracteriza crime. A arma de fogo obsoleta, entre parênteses, absolutamente ineficaz, não caracteriza crime. Entendido? No direito penal, isso é chamado de crime impossível. Você até pode colocar aí esse parênteses também, crime impossível. Não tem artigo, isso é a interpretação do artigo 17 do Código Penal junto com o Estatuto de Desarmamento. Beleza? Crime impossível, absolutamente ineficaz. É a mesma história da munição como pingente que eu falei para vocês. É a mesma coisa. Aqui dele é o latão. Não tem pólvora, não tem projétil, não tem propelente, não tem nada. Um pedaço de ferro. Não é crime, absolutamente ineficaz. Teve uma ocorrência que eu atendi lá em Penha, uma operação que nós fizemos em Penha durante a Operação Veraneio. Nós fiscalizamos todos os bares da cidade e em um dos bares que nós chegamos lá, assim que a gente foi chegando, né? Bom, todo mundo com a mão na cabeça, de costas, polícia e tal. E aí foi feita a revista em todo mundo, aí depois eu liberei, mandei colocar a mão para trás, ficar aguardando, fazer a consulta no sistema, e eu percebi que o dono do bar, presta atenção, o dono do bar estava nervoso. E ele ficava aqui assim, ó, no balcão, assim, né? Se batendo aqui no balcão. E eu achando estranho, aí eu chamei o colega, disse, ô Chive, tá copiando ali, ó. Pô, o cara tá nervoso, hein? Tem alguma coisa errada aí. Vai ali por trás dele, tenta ver o que é. E aí ele, a todo momento, ele tentava pegar alguma coisa aqui de baixo, sabe? Aí eu falei assim, ô senhor, sai daí, sai, vem pra cá. Bota a mão na cabeça e vem pra cá. Aí quando eu fui lá olhar, meti a mão debaixo do balcão, uma arma. Era uma garrucha velha, antiga, cara. Antiga pra caramba. Aí eu falei assim, que porra é essa aqui, meu irmão? Aí ele assim, não, isso aí não serve mais, isso era do meu avô. Isso não serve mais. Isso aí eu tenho só de recordação. Ele estava querendo alegar o quê? Que a arma era obsoleta. Esse era o argumento dele, né? Que a arma era obsoleta. Ah, é? Não presta mais não? Peguei a caneta. Isso é um procedimento que vocês vão aprender lá no curso de formação. Peguei a caneta Bic. Vi que a arma estava limpa, né? Sem munição. Tranquilo. Abri ela.
conferi, tudo certo, fechei a arma, coloquei a caneta Bic no cano e puxei o gatilho. O que aconteceu com a caneta Bic? Voa. O que significa isso? Essa arma funciona. Funciona, pô. Tá aí o percussor, bateu na caneta aqui e jogou ela longe. Eu disse, pode algemar, tá preso. Por qual crime que ele foi preso? Ele era o dono do bar. Posse irregular de arma de fogo. Tranquilo? Posse irregular de arma de fogo. Foi para a central de polícia, ela pagou fiança, porque pode pagar fiança para esse crime. Tudo bem? Tranquilo? Fiz um testezinho rápido, né? Testezinho rápido, coloquei lá a caneta, vi, opa, está funcionando o percussor, já era. Muito bem. Adiante, vamos lá. Arma de brinquedo, portanto, não é crime. Não se... Está até aqui a observação, né? Ó. Arma obsoleta, não é crime, que vocês acabaram de anotar. Arma inoperante, ela tem que ser absolutamente ineficaz, tá? Esse é outro detalhe. Absolutamente ineficaz. Porque se é um revólver defeituoso, que a cada 5 disparos só um funciona, peraí, funciona. Para ser crime possível é necessário ser absolutamente ineficaz. Excelente. Na sequência, nós conversamos sobre a lei de abuso de autoridade e vimos que ela estabelece a tríplice responsabilidade da autoridade pública. Não foi isso? Pergunta, a multa é uma sanção civil? É o quê? Penal. A demissão é que tipo de sanção? Administrativa. Muito bem, administrativa. Então a gente tem que lembrar, para cada tipo de instância, qual será a sanção correspondente. Muito bem. Lembrando que as instâncias são independentes, lembrando que o processo administrativo não pode ser sobrestado para guardar os demais processos. Não pode. Muito bem. Quem é autoridade pública? O estagiário, ele é considerado autoridade pública? Pô, mas o estagiário, ele está ali de forma transitória e sem remuneração. Ele é autoridade pública? É autoridade pública. Entendido? O militar, ele é autoridade pública? Sim. A lei fala isso, inclusive, ó, cargo de natureza civil ou militar. Somos. Os terceirizados, eles podem, vai depender muito do vínculo, da função que eles exercem, tá bom? Se for o terceirizado da atividade meio, por exemplo, o cara que faz a limpeza, ele não é autoridade pública. Mas se é o terceirizado que ele faz atividade fim, ele despacha, ele é quase que um estagiário contratado ou um agente voluntário contratado, aí ele é autoridade pública. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Vimos que o abuso de autoridade consiste, resumidamente, na violação de alguns direitos constitucionais, fundamentais, né? Alguns direitos fundamentais. Um bom exemplo, entrar na casa sem estar nas situações que a Constituição autoriza, sem ser flagrante, sem ser desastre, sem ser para prestar socorro e sem ser durante o dia por determinação judicial. Então, entrar na casa fora essas hipóteses caracteriza abuso de autoridade. Também caracteriza abuso de autoridade não comunicar imediatamente o juiz sobre a prisão ou detenção de alguma pessoa. Enfim, depois vocês dão uma olhada nas condutas que caracterizam o abuso de autoridade. A pergunta é, já concluindo, para haver abuso de autoridade, para haver o crime, a responsabilização, é necessário que a vítima represente? O que vocês acham? A vítima precisa representar contra a autoridade para que ele possa ser responsabilizado? Não, que a ação penal pública é o quê? Incondicionada, não depende de representação. Não depende de representação. Muito bem. E finalizamos o nosso curso comentando sobre a Lei Maria da Penha. Pergunta. Relações já findadas, relações já extintas. Por exemplo, o ex-marido e a ex-mulher que estão se agredindo, né? Que o ex-marido está agredindo a ex-mulher. Aplica a Lei Maria da Penha em relações já findadas? Sim. A Lei Maria da Penha se aplica em relações que estão em curso ou relações já finalizadas. É muito comum o ex-marido que bate em ex-mulher, ex-namorado que bate em ex-namorada por não aceitar o término do namoro. É muito comum isso aí, não há problema nenhum.
se enquadra em relação íntima de afeto. Olha o que diz a lei. Com quem, no qual o agressor conviva, o que é isso? Relação que está em curso, ou tenha convivido, relações já dadas, finalizadas, extintas. Entendido? Muito bem. Falamos sobre as medidas protetivas de urgência. Pergunta: há possibilidade do juiz decidir em afastar a vítima do lar? Existe essa possibilidade? Existe. Mas qual é a regra geral? Afastar o agressor. Afastar o agressor. Outra pergunta: é possível colocar as medidas protetivas de urgência de forma cumulativa? Por exemplo, suspender o posse da arma, a posse e o porte, afastar do lar e proibir o contato e a aproximação, tudo de uma vez só, é possível? Sim. As medidas elas podem ser decretadas de forma isolada, uma delas, ou de forma cumulativa. Geralmente vem essas três aí. Geralmente essas três. E se o agressor descumprir a medida, o que acontece? Ele é preso. Há um crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. O delegado pode arbitrar fiança para ele, o delegado? Não. Só quem pode arbitrar fiança é o juiz. Tranquilo? Beleza? Outro detalhe, a mulher foi ameaçada pelo marido. Ela representou. Que o crime depende de representação. Mas com o passar do tempo, eles reataram o relacionamento, está tudo certo, está tudo tranquilo. E ela decide retirar essa representação. Ela pode retirar? Pode ou não pode? Pode. Onde é que ela irá retirar? Na delegacia ou perante o juiz? Perante o juiz. Até a data do recebimento da denúncia. Tranquilo? Beleza? Muito bem, acho que basicamente é isso, né? Todos os pontos. E olha que interessante, até foi bacana a gente fazer essa revisão, que praticamente tudo que nós conversamos ao longo do dia, nós conseguimos revisar em 45 minutos. Por quê? Porque não é novidade mais. Não é novidade, né? O assunto está fresco, vira agora há pouco. E para que vocês não esqueçam, precisam estar resgatando a todo momento. Então hoje a gente encerra a parte teórica da legislação especial, legislação penal especial, mas não saiam daqui se sentindo prontos e preparados e suficiente para fazer a prova. Não vai estar. Na próxima semana vocês vão ter esquecido tudo. É assim, é como uma trilha. Se eu passo nela todos os dias, a trilha fica clara, aberta. Se eu deixo uma semana, duas sem passar por ali, eu já não lembro mais quais são o caminho. Está tudo misturado, está tudo confuso. Então tem que estudar com frequência, pô. Vocês já têm um arcabouço teórico bacana. Agora qual é a minha sugestão? Pega a lei no site do Planalto, faz a leitura dos artigos principais, que foram esses que nós conversamos, a letra da lei mesmo, é bom pegar a letra da lei para se acostumar com a terminologia. E depois, só resolução de questões. Tem vários sites aí à disposição, depois a Luana pode passar para vocês, quem tem mais experiência com o curso, compartilhar. Tem vários sites, é resolver questão, resolver questão. Vocês vão ver que é sempre a mesma pegadinha, mesmo. Você fica até cansado, essa merda aqui não pode suspender o processo administrativo, é assim, eu lembro que eu aprendi dessa maneira. Então, esse é o caminho, tá, senhores? Esse é o caminho. Só depende de foco, disciplina e vontade de vocês, que dia 1º de dezembro, né? Vocês vão terminar o ano com uma aprovação, se Deus quiser. Valeu.